esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Caríssimos fiéis, aqui reunidos, todos vós que oram conosco por este canal de comunicação desta Igreja Paroquial São José Maruípe, que a graça e a paz de Deus permeie a vida de todos vós no seu dia a dia. Com alegria, né? A gente olha aqui os servos e servas do altar, né? Hoje, cada vez mais, nós temos um número maior, né, de adolescentes e jovens que aceitam este chamado, né, de servir o altar do Senhor, o serviço à igreja, como coroinhas e cerimoniários, né? Aqui quase todo mundo hoje que está servindo, acho que é pela primeira vez que vem servir aqui, né? Então Deus abençoe vocês, parabéns a vocês por aceitar este chamado, né, de ser um coroinha cerimoniário da nossa igreja, né? E assim, todos nós, né, nos fazemos cada vez mais solícitos uns aos outros a Cristo, né? Unidos a Cristo, a palavra pela qual tudo se fez, a palavra viva e eficaz para o nosso bem. Celebrando o mês da Bíblia, né, e acolhendo a liturgia de hoje, para nós nos é oferecida esta imagem. Palavras verdadeiras, palavras que nos edificam, palavras eficazes, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E esta palavra
é semeada no nosso meio, para o bem de todos nós. Esta palavra, hoje, como ouvimos na primeira leitura, ela nos é revelada como a lei do amor divino. Palavra verdadeira que nós cremos, nos é dita que é amor, nos revela Deus amor. A lei do Senhor Deus, diz as Escrituras, é perfeita, alegra o coração. Nossa, se Deus é amor, não tem como a gente ficar triste, porque Deus nos ama. E fruto deste amor, nos é plenamente oferecido em Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que este amor perdure a vida e a vida eterna. Aí a minha pergunta é: você crê nesta palavra? Você acredita nesta verdade? Se cremos, acreditamos nesta verdade, nos é oferecido um convite grandioso, um chamado, como um pacto de amor que selamos com Deus. Assim aconteceu no passado. Moisés, que oferece ao povo os mandamentos da lei de Deus, como uma aliança de Deus com seu povo. E observando esta aliança, este povo pôde alcançar a promessa de uma nova terra. Esta aliança se concretiza como nova e eterna em Jesus Cristo, que se torna para nós, enfim, a promessa da vida eterna do reino dos céus. E então, a lei que nós temos, a lei não é a palavra, ou melhor, a lei não é a aliança, mas a lei que nós temos é para nos ajudar a nos conduzir íntegros nesta aliança e um dia alcançá-la plenamente. A lei, portanto, a lei de Deus, que alegra o coração, deve ser praticada, deve ser observada, devemos vivê-la, porque, enfim, vivendo-a, nós cada vez mais fortalecemos esta aliança de vida e vida plena que nós recebemos em Jesus Cristo. Mas essas palavras de verdade também nos são reveladas e oferecidas na tradição. Nós temos uma tradição. Hoje, a nossa tradição é a vida dos que a Deus se confiam em Jesus Cristo. A família que Ele, o Senhor Jesus, congregou. A igreja peregrina a caminho do reino eterno. Sim, muitos de nós, né? Ou todos nós, não tem como fugir disso, né? Quando nascemos em uma determinada realidade cultural, nascemos numa determinada realidade com seus costumes e tradições. Quando nascemos pela graça do nosso batismo, então, nós nascemos nesta tradição de Jesus Cristo, nessa tradição desta família congregada em Cristo, para viver o amor. Nós nascemos nesta tradição que nos faz sermos solidários uns com os outros, fraternos,
que nos faz colaborar com a obra de Deus criada, nos faz também sermos zelosos e cuidadores dos ecossistemas, de toda a fauna e a flora, de tudo que há, que é dom de Deus. Essa nossa tradição, ela nos convida, enfim, a promover a paz, fruto do reino de Deus, semeado no nosso meio, e agirmos com retidão, praticando a justiça. Quando Jesus observa em seu tempo alguns fariseus, alguns mestres da lei, como ouvimos no Evangelho de hoje, pessoas que viviam das aparências, que falavam das leis, das tradições, mas que não as praticava, Jesus os chamou de hipócritas. Só coloca fardo pesado nas costas dos outros e não são capazes de carregar uma pena sequer. Olha, longe de nós essa hipocrisia, pela vida desta tradição que nós abraçamos em Jesus Cristo, como igreja. Longe de nós que cremos nesta palavra viva e eficaz, palavra verdadeira, que nos salva e nos dá uma vida nova. Porque pela graça do nosso batismo, hoje, somos nós, que fazemos acontecer aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Na escuta atenta de sua palavra, de sua voz, que ressoa em nosso coração, nos faz, enfim, vivermos uma vida pela fé, comprometida com o anúncio e testemunho do Evangelho. Uma vida que se aproxima das pessoas em suas necessidades, que abre o coração para acolher quem precisa. Uma vida que não faz a segregação, uma vida que inclui, uma vida que é instrumento de paz, uma vida da qual não se compraz com as corrupções e as maldades desmedidas deste mundo, uma vida que, enfim, também se compromete com salvaguardar a criação de Deus. Esse Brasil de hoje, recente, presenciamos tanto fogo ateado por aí, muita fumaça, muitas queimadas, muitos animais e ecossistemas destruídos. Se nos comprometemos com esta aliança de amor, nós a praticamos. Nós não fazemos aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje, que o que nos torna ou que torna uma pessoa impura, não é o que vem de fora, mas é o que sai de seu coração, em suas intenções maldosas ou malignas, injustas, corruptas, sem sentido para quem crê. Hoje, caros fiéis, vamos clamar a Deus, que esta palavra que é semeada no meio de nós, ela possa enraizar em nosso coração, e enraizada em nosso coração nos faça como esta imagem, de uma flor, o girassol, que procura a luz do sol para se orientar e florescer cada vez mais. A palavra de Deus, viva e eficaz, enraizada em nosso coração, nos direciona a Jesus Cristo, a luz que nos ilumina e nos faz viver. Portanto, acolhamos seus ensinamentos. Cada vez mais, vivamos com Jesus Cristo e unidos como igreja, celebremos com fervor a nossa fé, orando
e praticando o que o Senhor Jesus nos ensinou. Enfim, diz Jesus, não há maior amor do que dar sua vida para o bem do seu próximo. E Ele se entrega por nós na cruz. E pela sua morte e ressurreição se planifica esta nova e eterna aliança. E Jesus, enfim, disse a todos nós: permanecei em mim e viverás. É isso que nós queremos, né? É viver. Viver a vida eterna. Mas para chegar lá, a vida aqui e agora não pode ser vivida na hipocrisia, mas tem que ser vivida no compromisso de amor. E um amor que se solidariza com todos, que supera toda e qualquer forma de maldade. Um amor verdadeiro e genuíno que faz de si mesmo algo bom para o bem de todos. Que esta Eucaristia que nós celebramos nesta noite, início do mês da Bíblia, nos auxilie para abrirmos atentamente os nossos ouvidos e em nosso coração acolher a palavra de Deus que nos é oferecida no nosso dia a dia, para enfim produzirmos frutos do amor de Deus para o bem de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.